Saudações, vamos a mais uma questão do vestibular do ITA de 2022, segunda fase, prova de Química, questão 7. Segunda fase que trata das questões discursivas, onde deve ser apresentada a resolução juntamente com os resultados. Então, o enunciado da questão 7 é o seguinte: considere as seguintes informações. Primeira informação é a primeira energia de ionização do cálcio, 590 kJ por mol. Segunda informação é a segunda energia de ionização do cálcio, 1145 kJ por mol. Terceira informação é a afinidade eletrônica do cloro, menos 340 kJ por mol. Quarta informação é a entalpia de solubilização do cloreto de cálcio, menos 81 kJ por mol. Quinta informação é a entalpia de hidratação do íon de cálcio, menos 1579 kJ por mol. Sexta informação é a entalpia de hidratação do íon de cloro, menos 378 kJ por mol. Com base nessas informações, responda os itens abaixo. Represente, na forma de equações químicas, as informações acima, de 1 a 6. Item B, equacione a reação de entalpia de rede do cloreto de cálcio a partir das equações 1 a 6, conforme a necessidade. Item C, calcule o valor numérico da entalpia de rede do cloreto de cálcio em kJ por mol. Então vamos à resolução, começando pelo item A, que pede represente, na forma de equações químicas, as informações acima. Então a primeira informação, número 1, primeira energia de ionização do cálcio, que tem como valor 590 kJ por mol. O que é a primeira energia de ionização? É a energia que deve ser aplicada ao sistema contendo íons cálcio, átomos de cálcio neutros na fase gasosa, para ionizar o átomo, ou seja, arrancar o elétron, transformar ele no cátion cálcio mais 1 em fase gasosa. Essa é a primeira ionização, a primeira retirada de elétron. Retiradas de elétron exige que se seja injetado energia no sistema, ou seja, precisa aplicar energia no sistema para realizar o trabalho de retirar esse elétron da eletrosfera do cálcio, tornando ele num íon positivo, num cátion, certo? Que a segunda informação é a segunda energia de ionização do cálcio, que é maior, 1145, onde é necessário retirar mais um elétron de um íon cálcio que já está ionizado na forma de um cátion de carga mais 1. Então se injeta mais 1145 kJ por mol, de maneira a que seja então ejetado o segundo elétron da eletrosfera, transformando o cálcio mais 1 no íon cálcio 2+. Tudo isso acontecendo em fase gasosa. Essa é a definição das energias de ionização. Energias de ionização são positivas porque você precisa fornecer energia para o sistema de maneira a realizar esse trabalho de retirar o elétron da influência da atração nuclear. Terceira informação é a afinidade eletrônica do cloro, menos 340 kJ por mol. Afinidade eletrônica quer dizer o átomo de cloro neutro captura um elétron, se transformando no ânion cloreto e liberando, por isso sinal negativo, liberando como produto, que vocês vejam que aqui, enquanto que na ionização eu colocava essa energia dada
no lado dos reagentes, indicando que essa energia está sendo absorvida pelo sistema a fim de gerar esse lado aqui que é o produto. No caso da energia negativa, ela é o resultado, é o que sobra de energia, o que é liberado de energia pelo sistema, ou que deve ser retirado juntamente com os produtos, essa energia que deve ser retirada a fim de manter a temperatura do sistema no estado final a mesma do estado inicial. Isso seria termodinamicamente o que está acontecendo. Então, é retirado do sistema, junto com o produto é retirado 340 kJ por mol, que é a energia que é liberada pelo sistema para o meio externo quando acontece a captura de um elétron pelo átomo neutro de cloro em fase gasosa. A quarta informação é a entalpia de solubilização do cloreto de cálcio, que é menos 81 kJ por mol, que também é energia negativa, quer dizer que o processo de solubilização do sal cloreto de cálcio vai liberar 81 kJ por mol. Ou seja, o cloreto de cálcio sólido, quando é jogado na água, é solubilizado e libera os íons cálcio 2+, e 2 íons cloretos por mol de unidade estrutural do sal cloreto de cálcio sólido, que são então solvatados, solubilizados em água, com a notação aqui, então, fase aquosa, com a liberação, tendo como produto também, além das espécies solvatadas, a liberação de 81 kJ por mol de energia. A quinta informação é a entalpia de hidratação do íon cálcio, que é menos 1579 kJ por mol. O que é a entalpia de hidratação? É a entalpia que acompanha o processo de transferência do íon cálcio da fase gasosa, essa é a definição da energia de solvatação de uma espécie, é a transferência da espécie da fase gasosa para o seio da solução. No caso aqui, a água, então, é uma entalpia de hidratação. Então, essa entalpia que acompanha o processo de trazer o íon cálcio 2+ da fase gasosa para o meio aquoso, onde ele estará solvatado, onde ele estará envolto por moléculas de água, na fase aquosa, isso libera por mol 1579 kJ. Ou seja, esse é o calor que deve ser retirado do sistema, que deve ser transferido para a vizinhança, a fim de que esse processo tenha a mesma temperatura inicial e temperatura final. Isso é o que está acontecendo em termos de processo termodinâmico. A sexta informação é a entalpia de hidratação do íon de cloro, que é menos 378 kJ por mol de íon transferido. Então, 1 mol de íons cloreto transferido da fase gasosa para a fase aquosa é acompanhado de uma liberação de 378 kJ de energia. Vamos ao item B. O item B pede equacione a reação de entalpia de rede do cloreto de cálcio a partir das equações 1 a 6, conforme a necessidade. Conforme a necessidade. É importante conforme a necessidade, porque como veremos, nós não vamos necessitar aqui de todas daquele conjunto de 6 informações termodinâmicas ali. Nós vamos precisar somente de uma parte delas para fazer o cálculo da entalpia de rede do cloreto de cálcio. Bom, o que vem a ser a entalpia de rede? A entalpia de rede é definida como o calor necessário para vaporizar o sólido em um gás de íons muito espaçados sob pressão constante. Ou seja, se eu tenho o sólido aqui, o composto sólido cristalino,
A energia que acompanha o processo de eu separar os íons que compõem esse sólido e levar eles para um estado em fase gasosa, onde eu tenho um gás de íons separados e espaçados suficientemente de maneira que eles não interajam. Essa energia que acompanha esse processo é a entalpia de rede. Então é você pegar o sólido cristalino e, digamos assim, afastar os íons que compõem esse sólido em fase gasosa, de maneira que eles não interajam entre si, estariam no estado de gás ideal, ou seja, de gás perfeito, na qual não há interações. Então, esse seria elevar o composto de estado sólido do estado sólido para o estado onde eu tenho um gás perfeito de íons, Então, essa entalpia que acompanha esse processo, a variação de entalpia, é o que a gente chama de entalpia de rede, ou seja, a entalpia do gás de íons, menos a entalpia dos íons compondo a rede cristalina do composto. Então, sabendo disso, eu vou combinar, usando a lei de Hess, eu vou combinar alguns desses processos termodinâmicos que equacionamos de 1 a 6 e vou escrevê-los de maneira a somar para compor como estado inicial o sólido cristalino, o sal, o cloreto de cálcio no estado sólido, e como estado final, como produto da reação, os íons em fase gasosa. Então, para isso, eu preciso combinar os processos 4, que é a solubilização do cloreto de cálcio, que vai o cloreto de cálcio vai do estado sólido para o estado dos íons solvatados em fase aquosa. Então, vou combinar o processo 4, que é a solubilização, tá, do cloreto de cálcio, com os processos 5 e 6 invertidos. O que era o processo 5? Era a hidratação, entalpia de hidratação do cálcio, ou seja, era transferir o cálcio da fase gasosa para a fase aquosa. Então, eu vou inverter, eu vou pegar ele da fase aquosa e transferir para a fase gasosa. E vou pegar duas vezes a equação 6, processo 6, multiplicado por 2 e invertido. O processo era o cloro sendo transferido da fase gasosa para a fase aquosa, ou seja, a hidratação dos íons cloreto. Agora eu tenho o que? Eu tenho os íons cloreto multiplicados por 2, que eu vou precisar 2 mols aqui para formar o cloreto de cálcio. Então, eu vou 2 mols aqui para compensar esse cloreto de cálcio aquoso, indo da fase aquosa para a fase gasosa. Portanto, o valor da energia que acompanha esse processo, por ser a entalpia ser uma propriedade extensiva do sistema, ou seja, depende da quantidade de matéria que eu tenho ali no sistema, eu multiplico para 2 mols, eu vou precisar multiplicar a energia correspondente a 2 vezes a energia correspondente ao processo para 1 mol. Tem 2 mols, o dobro da quantidade de matéria. Com isso, o que vai acontecer? Eu vou somar essas três equações. Vai me sobrar desse lado aqui dos reagentes o cloreto de cálcio. Vai sobrar o cloreto de cálcio aqui, sólido. E do lado dos produtos vai me sobrar o que? Eu vou cancelar esse cálcio aquoso do lado dos reagentes com esse cálcio aquoso do lado dos produtos. Vou cancelar esses dois cloretos do lado aquoso aqui do lado dos reagentes com esses dois cloretos aqui do lado do produto. Vai me sobrar o que? O cálcio e um cálcio gasoso no lado do produto, mais 2 cloretos gasosos no lado do produto. Então, essa é a combinação dos três processos, o 4, o 5 e o 6,
que me fornecem o processo que corresponde à variação da entalpia de rede, ou seja, é o processo de pegar os íons no estado sólido cristalino e levar eles para a fase gasosa de gás perfeito. Para calcular, então, o item C pede calcule o valor numérico da entalpia de rede do cloreto de cálcio, então basta a gente adicionar as energias correspondentes ao processo, ou seja, é a energia de solvatação, menos 81 kJ por mol, mais, porque a equação está invertida, então é o inverso da hidratação do cálcio, a hidratação do cálcio é menos 1579, então fica mais 1579, positivo, que eu peguei a equação inversa, e mais 2 vezes a hidratação do íon cloreto, que é 378 kJ por mol, também positivo, porque eu não estou hidratando, estou transferindo na direção inversa, da fase aquosa para a fase gasosa. Somando esses valores, eu ganho 2.254 kJ por mol. Essa é a entalpia, a variação de entalpia que acompanha esse processo de desfazer a rede cristalina e transformar os íons que compõem a rede cristalina do estado sólido em íons gasosos na fase gasosa, digamos assim, infinitamente separados, de maneira que eles não interajam, ou seja, que eles se comportem como um gás perfeito. Vocês vejam aqui que essa energia é uma energia positiva, ou seja, é preciso aplicar energia, a lógica é bastante aqui clara e óbvia e intuitiva, que a gente vê que para desfazer um cristal e, digamos assim, gaseificar esse cristal, né, jogar os íons para fase gasosa, eu preciso injetar uma quantidade enorme de energia, ou seja, quantidade positiva de energia que acompanha esse processo, ou seja, eu preciso colocar energia aqui, tá? Ou seja, a entalpia nada mais é de calor transferido, né, pelo sistema ao sistema, no caso aqui, medido a pressão constante. Então, num processo a pressão constante. Então, isso aqui nada mais é que o calor que eu vou ter que transferir para o cristal, para um mol de unidades estruturais de cloreto de cálcio em fase sólida, de maneira a transformar um mol de unidades estruturais desse cristal em fase sólida em íons na fase gasosa infinitamente separados. Então essa é a resolução desse exercício relativamente fácil, né, da segunda fase da prova que foi aplicada em 2021 no ITA. É um exercício meramente de aplicação de lei de Hess, né, de combinação, de, de escolha correta de equações, dados termodinâmicos fornecidos, de maneira que eu devo combinar essas equações, fazendo sempre aquele processo de, quando necessário, inverter a direção do processo e, portanto, inverter o valor da energia, porque eu estou indo na direção contrária. E outro fato que eu tenho que cuidar é que eu preciso fazer a devida multiplicação, então, conforme a estequiometria da reação exigida, para a qual eu quero calcular a variação de entalpia, e cuidar essa questão da propriedade extensiva, que é a energia, ou seja, depende da quantidade de matérias, depende do número de mols que eu estou trabalhando, e cuidar essa questão de combinar as equações corretas de maneira a gerar o processo que eu quero. Então aqui eu tinha que conhecer a definição do que é a entalpia de rede, é a variação de entalpia que acompanha essa reação, a reação de transformar o cristal, o sólido, tá, os íons no estado sólido, em íons em fase gasosa, tá? Então eu tenho que conhecer, para essa questão eu preciso conhecer essa definição
entalpia de rede, tá? E combinar as equações, os dados termodinâmicos fornecidos de maneira que eu somando esse conjunto aqui de equações, eu obtenha então como resultado, após os devidos cancelamentos, como resultado eu tenho a equação do processo para o qual eu desejo calcular a variação de entalpia. Então esse o resumo da questão. Não há muito aqui o que discutir em termos de teoria. É uma questão bastante simples, onde o ponto crucial era conhecer a definição do que é a entalpia de rede e saber usar os dados termodinâmicos de maneira correta, conforme o embasamento teórico que é a lei de Hess. Então, espero que você tenha gostado desse exercício. Se você já tem alguma sugestão, pode apresentar aí nos comentários, deixe seu comentário. Se você gostou aí, deixe sua curtida aí no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe aí o canal, os vídeos aí com seus amigos que estão se preparando para os vestibulares militares aí desse ano, dos próximos anos aí. Logo em seguida aí já começamos a ter aí o vestibular da SpaceX, né, e depois do ITA e o do IME em seguida, e eu estarei aqui todos os dias aí divulgando algum material, algum vídeo no sentido de resolução de questões de química, para que vocês possam estar bem preparados aí para os concursos desse ano. Um abraço a todos e obrigado pela atenção até aqui.